Olá pessoal, daremos continuidade ao nosso estudo de análise 1, seguindo pelo livro do Elo de análise 1, na parte de conjuntos finitos. Nós já fizemos, nas nossas aulas o teorema 1, e relembrando o que seria um conjunto finito. Nós vimos que um conjunto X é dito finito se X for igual a vazio, tá? Nesse caso trivial, ou se existe um certo N pertencente aos naturais e uma objeção F, que ela vai de um certo IN aos naturais. Lembrando que bijeção, é uma função que ela é injetora e sobrejetora. E ainda que esse IN aqui vai ser o conjunto de todos os N's pertencentes aos naturais, de todos, vamos colocar aqui, tem que colocar uma letra genérica, X pertencente aos naturais, tal que X seja menor ou igual do que esse N aqui do índice, tá bom? Só recordando. O teorema 1, também vou escrever para a gente recordar, é o seguinte: se A é um subconjunto próprio de N, lembrando, o subconjunto próprio é um subconjunto que está contido, mas é diferente de N, tá? Não vai poder existir uma bijeção de A em IN. Isso que a gente trabalhou bastante na aula, nas duas aulas anteriores, final da primeira aula e no início da última aula. E isso dá pra gente alguns corolários, que nós também já trabalhamos. E em sequência, a gente tem o teorema 2, tá? Que eu vou apresentar agora para vocês. Esse teorema diz o seguinte, que todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Assim como a gente já discutiu, é algo bem intuitivo, mas a gente precisa provar. Nós estamos construindo o que é a definição de conjunto finito, então, será que sempre um subconjunto de um conjunto finito vai ser finito? Nós sabemos que a resposta é sim, e nos interessa demonstrar de fato por que isso acontece. Eu já vou direto aqui no caso geral, vocês podem conferir no livro que tem um caso que ele discute o seguinte, vou fazer só num rascunhozinho aqui em vermelho, que se X é finito, ele mostra que X menos um certo elemento também é finito, tá? A gente aqui não vai demonstrar esse caso, vocês podem conferir no livro. A gente vai direto no caso geral e a gente vai mostrar por indução matemática, tá? Já falamos também sobre a indução e aqui a gente vai usar ela para estar fazendo essa demonstração. Como que a gente faz? Então, suponha que o teorema seja verdadeiro para N, para um certo N pertencente aos naturais. O que significa dizer isso? Significa dizer que se a cardinalidade de um certo conjunto X é igual a N, isso aqui é a cardinalidade, tá? Quer dizer, quantos números tem X é igual a N, significa que para todo Y contido em X, então Y é finito, tá? Essa aqui que é a nossa hipótese de indução. Ou se a cardinalidade de X, na verdade, é melhor do que isso, É menor ou igual do que N. Então, ela é válida para todos os naturais até o N, tá bom? E um fato que eu pulei, que a gente sempre tem que mostrar para N igual a 1, antes de começar a nossa hipótese de indução. Mas veja que, de fato, se X for igual a vazio, o teorema é válido, Qualquer subconjunto do vazio é o próprio vazio. Então, o teorema é válido. E se X só tem um elemento, ou seja, para N igual a 1 só tem um elemento, então o teorema também é válido, porque qualquer subconjunto de X ou vai ser vazio, ou também vai ter só um elemento.
Agora sim, melhor reestruturado, a gente supõe, né, que o teorema seja verdadeiro para um certo n pertencente aos naturais. Então, a gente vai tomar, né, um certo conjunto com n mais 1, né, porque o nosso objetivo é mostrar que se é válido para n, então também é válido para n mais 1. Então, tá escrito como aqui, né, tomamos um conjunto x com n mais 1 elementos e y um subconjunto de x, ok? Veja o seguinte, né? A gente tem aqui x e a gente tem y, um subconjunto de x. Y pode, não tá falando que y é um subconjunto próprio, né? Y pode ser igual a x, né? Se y for igual a x, a gente não tem nada que provar, tá? A gente tá tomando um conjunto x com n menos 1 elementos nas hipóteses do teorema, né? Então, a gente tá tomando ele um conjunto finito, né? Então, se y é igual a x, então nada há que provar. Ele é um subconjunto de x, também com n menos 1 n mais 1 elementos, portanto, finito. Agora, se, né, essa aqui é a primeira situação, agora, se o y for diferente de x, necessariamente vai precisar existir um certo elemento que tá, na verdade, né, em x e que este elemento não está em y. Concorda comigo? Se esses dois caras aqui são diferentes e o y está contido em x, necessariamente tem que ter alguém aqui para fora do y que esteja no x, mas que não esteja no y, correto? Tal que o y, ele vai estar contido no x mesmo se eu tirar esse elemento, né? Então, o y, ele continua contido no x menos a. Só que veja bem, se x tem n elementos, desculpa, n mais 1 elementos, então, x menos a vai ter n elementos. Ora, a hipótese, né, só que o teorema, ele é verdadeiro para n pertencente aos naturais. Qualquer que seja, então, o y contido num conjunto que tem n elementos é finito. Portanto, y é finito. Em qualquer uma dessas situações que a gente olhou aqui em cima, que nos dá por provado o teorema, ok? Recapitulando o que a gente fez, né? Todo subconjunto de um conjunto finito é finito, a gente vai provou, né, por indução. Mostramos, né, para o caso n igual a 0, né, para x igual a vazio, ou no caso n igual a 1, quando x só tem um elemento, que o teorema, ele é válido, né, porque se o x só tem um elemento, então o único subconjunto dele ou é ele mesmo ou é o vazio, que também são finitos, então o teorema é válido. Colocamos a hipótese essa hipótese de indução, né, se supõe que o teorema seja verdadeiro para n, tomamos um conjunto com n mais 1 elementos e mostramos que em qualquer situação, qualquer subconjunto, pegamos aqui um subconjunto qualquer, né, de x, e mostramos que em todas as situações ele é finito. Se ele é igual a x, não há o que provar, porque ele também vai ter n mais 1 elementos, então vai ser finito. Se ele é diferente de x, x vai ter um elemento que não está nele, então ele vai estar contido em x menos esse elemento, mas pela hipótese de indução, em x menos a, o teorema já é válido, então y está contido em x menos a, vai ser um conjunto finito. Então, está provado o teorema. Agora, a gente tem o seguinte corolário. Dado uma certa f de x em y, primeiro a gente tem essa hipótese sobre y e a f. Se o y for finito e f injetiva, então x é finito. Agora, se x é finito e a f for sobrejetiva, então y é finito.
tá? Então, a gente primeiro supõe o contradomínio finito, tá? E a função injetora, e aí a gente conclui que esse cara é finito. Depois a gente supõe o domínio finito e a função sobrejetora, e a gente conclui que esse cara é finito, ok? Vamos demonstrar isso. Veja bem, a gente vai usar um argumento que a gente usou muito na aula passada. Se essa função aqui de x em y, ela é injetora, então significa que ela é sobrejetora sobre a imagem, né? Então, ela é sobrejetora sobre f de x. Por que que eu tô querendo achar uma função sobrejetora? Achar essa característica de sobrejetora? Simplesmente porque a gente tem muitos resultados sobre função bijetora, tá? E aqui a gente só tem essa hipótese. Eu tô querendo acrescentar essa aqui para que a gente consiga usar os resultados que a gente tem. Nós temos essa f bijetora de x em f de x, e pelo teorema 2, o que que acontece? Pelo teorema 2, todo subconjunto de um conjunto finito é finito. E observa, f de x, ele não está contido em y, que por hipótese é finito, então f de x é um conjunto finito, tá? Por y ser um conjunto finito e usando o teorema 2 que a gente acabou de demonstrar, ok? Se eu tenho uma bijeção, tá? Entre x e um conjunto finito, então x também vai ser finito, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso com os resultados que a gente já tem anteriormente, basta a gente pegar, né? A gente definir o finito por bijeção com IN, né? Mas se x e f de x é uma bijeção e f de x é finito, se é por f de x ser finito, ele tem uma bijeção a um certo IN φ. E daqui para lá também já é uma bijeção, a f já é uma bijeção. Então, essa composta aqui é a bijeção que prova, né, que tem uma bijeção entre x e o IN, nos dando que x é finito, tá? X é finito. Pessoal, mais uma vez estou falando, o jeito que eu tô fazendo aqui, eu tô escrevendo e falando ao mesmo tempo. Então, tem muitas as coisas entre os então, né, entre os sinais que eu estou colocando aqui, que eu tô falando. Se vocês precisarem que eu escreva mais, que eu explique mais, é só pedir socorro, ok? Agora, a gente já mostrou essa, agora a gente precisa mostrar a segunda. A gente vai ter x finito e f sobrejetiva. Então, vamos lá para a segunda parte, primeiro pontinho aqui, segundo pontinho aqui. Então, agora, né, se f, né, de x em y é sobrejetiva, eu vou usar um argumento que a gente também fez na última aula. Eu vou pegar esse y aqui, vou construir uma certa g, tá? Então, vou pegar aqui todos os elementos aqui de y. A função f, ela é sobrejetiva. Então, ela tá chegando em todos os elementos do contradomínio. E ela tá saindo de x. X pode ter muito mais elementos que y. Então, deixa eu apagar um pouquinho, só para facilitar a minha ilustração, tá? Então, vamos supor que eu tenha aqui um monte, né, de setinhas saindo de x e chegando aqui em y. Uma certeza eu tenho, eu não sei se essa função ela é injetora, tá? Porque podem ter duas setinhas saindo do x, né? E chegando ali no mesmo elemento de y, que não vai deixar minha função, nesse caso aqui, né? Não vai deixar minha função ser injetora. Mas uma certeza eu tenho é que pelo menos uma setinha chega em cada elemento de y. Então, o que que eu vou fazer? Vou selecionar de trás para frente, tá? Vou fazer uma certa g, que ela chega em y e ela sai aqui de uma certa restrição. Não, vou fazer o contrário, vou fazer uma g de trás para frente, saindo de y e chegando aqui em x,
Só que aí, para ela ser função, vamos supor, se nesse caso aqui, né, eu tivesse duas setas saindo do domínio e chegando no contradomínio, a volta não seria função, né, porque não ia estar bem definido essa setinha aqui, né, para um elemento do domínio tendo dois elementos da imagem, a volta não estaria boa. Então, o que eu vou fazer? Para cada elemento aqui da imagem, eu vou escolher, assim, ó, uma única seta, tá? Então, essa outra seta aqui, eu descarto. Então, se essa outra seta existe, esse elemento aqui, ó, ele não vai ter ninguém chegando nele agora, tá? Antes ele tinha alguém saindo, né? Ele levava alguém, agora ele tá, não vai ter ninguém chegando nele. E por aí vai, vamos pegando de um em um aqui. Vou fazer mais um exemplo aqui, tá? Refiz o exemplo aqui com menos elementos em Y, só para facilitar. Então, a gente tem que, se a f, né, fosse essa função, essas setinhas amarelinhas, né? Vamos supor que eu tivesse mais elementos em X, né? E duas setas chegando em cada um, uma seta chegando nesse, duas chegando nesse, três chegando nesse. Para eu construir essa G aqui, de vermelha, ao contrário, de Y para X, eu vou escolher só uma dessas setas aqui. Essa seta, por exemplo, essa daqui e essa daqui. E com esse caminho, eu defino essa G, levando assim, né, tô aqui determinando para cada um desses elementos aqui de Y, onde que eles estão indo aqui no X, tá? Betil, cetil, detil. Os outros elementos eu não sei. Sei que ela não precisa ser, então, sobrejetora. Então, eu tenho agora uma G que, se é sobrejetora, eu não sei. Se a G é sobrejetora, eu não sei. Porque eu posso ter descartado esses elementos aqui, vocês estão vendo? Mas uma coisa eu tenho certeza, é que ela é injetora, tá? Então, a G, ela tá saindo, né, de onde? Peraí. Aqui minha hipótese é que X é finita. Ela tá saindo de Y, tá? Ela é injetora. E ela tá chegando em X, que é, por hipótese, um conjunto finito. Ora, mas essas não são as hipóteses aqui, desse primeiro caso, né? Eu tenho uma F saindo de X, chegando em Y, onde Y é um conjunto... onde Y é um conjunto finito, com F injetora, eu tenho uma G nessa mesma situação. Ela está chegando no conjunto finito e é injetora. Então, pelo caso que eu já provei, né? Pelo caso anterior, Y é finito, tá? Espero que tenha ficado um pouco mais clara a construção com o novo desenho, tá? Então, com isso, a gente consegue concluir a prova desse corolário. Só para vocês verem, né? Um jeito de eu escrever, tá? O que eu fiz aqui, porque desenhar é fácil, só que desenhar não é prova. Vou escrever para vocês. Escrito agora, tá? Se X é finito e F é sobrejetora, eu vou construir uma G de Y em X, onde para cada Y do contradomínio, foi exatamente o que a gente fez aqui, cada elemento aqui de Y, tá? A gente escolhe um único X do domínio, um único X aqui do domínio, tal que o F de X chegue em Y, que foi o que a gente fez quando a gente escolheu uma única setinha, tá? E eu faço G de Y igual a X, que é o contrário. Aqui era a setinha aqui do domínio para o contradomínio, e aqui foram as setinhas vermelhas que a gente construiu da volta, tá? Dessa forma, temos G injetiva em X finito e, pelo que a gente provou anteriormente, que é o que a gente fez aqui nesse primeiro caso, né, já provado, a gente tem que o Y é finito. Então, né, o desenho é para a gente conseguir entender a ideia, mas ele não prova. O texto, sim, ele demonstra, de fato, que o que a gente estava querendo provar, ok? Para a gente seguir para o segundo corolário, né, o último corolário aqui dos conjuntos finitos dessa parte, a gente precisa da seguinte definição. A gente vai dizer que um conjunto, um subconjunto dos naturais, ele é limitado, tá?
Se existir um certo P pertencente aos naturais, tal que os elementos desse conjunto aqui, né, tal que para todo x em x, tá, a gente tem que x seja menor ou igual do que P. Se a gente for, a grosso modo, olhar, né, nos naturais distribuídos aqui, né, na reta R, aqui 0, 1, não, a partir do 1 que nós construímos, desculpa, 1, 2, 3, é você conseguir aqui, ó, cercar eles, né, por um certo P aqui, né, se o seu conjunto X aqui pudesse ser cercado por esse P, né, qualquer elementozinho X que estiver aqui, ele for menor ou igual do que esse P, então você vai poder dizer que esse seu conjunto aqui, ele é limitado, ok? Desse modo, a gente pode prosseguir para o teorema, tá? Então, a gente, ó, para o corolário 2. Então, a gente tem o seguinte, se um subconjunto dos naturais, ele é, ó, um subconjunto dos naturais, ele é finito, se e somente se é limitado. Então, mais uma vez, nós temos aqui o nosso querido se e somente se. Isso nos dá, lembrando das explicações em aula, uma seta para os dois lados. A gente tem aqui esse x contido em N aqui, as nossas informações fixas, né? E a gente tem aqui o que a gente vai colocar de um lado e aqui o que a gente vai colocar do outro lado. Então, o subconjunto dos naturais é finito, então ele é limitado, então se é limitado, ele é finito. A gente precisa provar um lado e o outro. Primeiro, vamos provar a ida. Então, a gente vai supor que x contido nos naturais é finito. O que isso nos dá? Que a gente consegue uma bijeção, né, de x para n, que é aquela bijeção da contagem, né, que vai dar pra gente um certo n pertencente aos naturais, que dá para nós a cardinalidade, né, tal que a cardinalidade de x é igual a esse n, ou seja, a gente consegue escrever x com ele em elementos, né, x1, x2, xn, ok? A gente pode tomar um certo p como sendo x1 mais x2, mais como sendo a soma dos elementos de x. Veja que p ele é maior ou igual, né? Vamos supor que todos os x's aqui sejam 0 e o xn aqui seja um certo valor, né? Xn. Então, p pode ser inclusive igual, né? Se x também for um conjunto unitário, né? A gente fizer esse argumento, mas x for um conjunto unitário. Então, por isso que a gente tem que manter o igual. É menor ou igual do que xi, né? Com i variando de 1 até n. Para todo i de 1 até n, ok? Ou ainda posso escrever também para todo xi pertencente a x, né? Foi como a gente definiu o limitado aqui em cima, né? Para todo elemento de x. Então, provei, né? Com esse truque aqui, né? Com essa jogada, a gente conseguiu pegar, né, um elemento que limitasse aí superiormente todos os elementos de x. Agora, a gente precisa provar a volta. Como que a gente vai fazer para provar a volta? A gente supõe, então, agora, que x contido nos naturais é limitado. Se x contido nos naturais é limitado, vai existir um certo p pertencente aos naturais, tá? Tal que o x está contido nesse IP, né? Por quê? Porque vai ter que existir um p, né, pertencente aos naturais para tal que x seja menor ou igual do que um p, do que esse p aqui, né? Para todo x pertencente a x. Isso nos dá, né, como esse cara aqui é o maior elemento de P, isso nos dá
x contido em IP, naturalmente. Mas se x está contido num conjunto finito, a gente já pode concluir, pelo teorema anterior, que x é finito, tá? Usando o teorema que a gente acabou de provar. Concluindo, assim, a prova do corolário 2. Com esse corolário, a gente encerra a parte de conjuntos finitos e fica agora a preparação para a próxima sessão, né? A gente vai se preparar depois para a próxima sessão, que são os conjuntos infinitos, ok? Infinitos. Um abraço, pessoal. Bons estudos.